Olá, seja muito bem-vindo a essa workpage para você começar o seu treinamento na linguagem universal. Essa é uma introdução, tá certo? É o curso introdutório e não é definitivo, longe disso, para falar de análise de dados e ciências de dados. Isso aqui é muito inicial. A gente tá falando de um mar de conhecimento absurdo. Entretanto, essa introdução, ela é como você começar numa academia. Então, você nunca foi numa academia, se você não está acostumado a fazer exercício físico, você precisa iniciar. Geralmente é fazendo alguns aeróbicos, fazendo uma esteira, começando a caminhar. Exatamente isso, é esse treinamento. São 6 aulas, como você já sabe, se você chegou até aqui, então você já deve ter visto. E a gente vai ter uma sequência de coisas para se fazer, tá certo? Ao final de cada aula, você terá que ser capaz de realizar alguma coisa. Tudo bem? E o que é essa alguma coisa? É exatamente aquilo que eu for falando em aula. Detalhe, se você simplesmente assistir a aula e não for me acompanhando, não adianta nada. Como você vai me acompanhar? Simples. Você vai pegar e baixar a base de dados que encontra-se sempre junto da página. Tem uma base de dados ali, vai ser na primeira aula. Essa aqui é a aula introdutória. Junto vai ter um link, você vai baixar essa base de dados para o seu computador e é com ela que você vai trabalhar, tá? Então, o que eu estou querendo falar para você é o seguinte. Você vai ter essa base aqui com você, certo? Essa base, eu vou deixar o link dela, o link dessa base original também na primeira aula. É uma base de dados pública que eu pego um repositório público, dos milhões de repositórios públicos que tem, ou seja, base de dados hoje em dia que não falta. E como eu quero ensinar a você a como trabalhar com análise de dados, eu fiz algumas modificações nessa base. Quais modificações? Simplesmente peguei a base original, separei um pouco as variáveis, que eu vou falar para vocês o que são essas variáveis, e coloquei o nome delas em português que estava em inglês. Foi só isso. Tá certo? E tirei algumas variáveis também que para a gente não vai fazer sentido aqui. Essa base de dados ela é usada inicialmente para fazer modelagem. Modelagem de dados, tá certo? Ou seja, uma modelagem estatística, uma modelagem matemática, qualquer questão. Se você quer chegar até isso daí, vai devagar, tá? Uma coisa de cada vez. Porque como você quer correr sem saber andar, tá certo? Então, imagina o seguinte, esse treinamento, eu vou ser o seu personal trainer. É isso aí, seu personal trainer dos dados. Você vai ter que fazer exatamente o que eu for fazendo. Então não adianta você simplesmente pegar as informações e ficar assistindo eu como fazer e não ficar assistindo eu como fazer as coisas no computador. Não adianta nada, tá? Não adiantou nada. É a pior bobagem que existe. Você vai ter que baixar essa coisa chamada base de dados e fazer comigo, tá? Faça comigo. Tá claro isso? Tudo bem? Tá? Então, você vai pegar essa base de dados, tá? E vai fazer comigo. Tá bom? Então, qual que é a ideia aqui neste momento? A ideia aqui neste momento é a seguinte. Vamos lá. Então, aqui, nessa aula de boas-vindas, aqui você chegou ao curso, meus parabéns. Vamos começar aqui o treinamento, tá certo? É o treinamento inicial de análise de dados. O que você vai ter que ter para conseguir trabalhar? Então vamos lá. Para você conseguir me acompanhar. Ou seja, requisitos. Primeiro, ter um computador com Excel instalado. Lucas, eu não tenho Excel instalado. Entra na Microsoft e instala. Tá? Então, assim, não tem grandes dificuldades hoje em dia. No site da Microsoft, instala o Microsoft Excel. Olha só. Gente, quando eu comecei a trabalhar com um computador, foi exatamente em 1995, no início de 95, final de 94 e 95, vocês não têm noção a dificuldade que era. Essa porra de internet não existia. Tá? Você conseguir alguma coisa era caríssimo e difícil. Então, assim, entra no site da Microsoft, baixa o pacote Office, simples assim, tá? Se você for estudante, ele tem pacote para estudante, tem pacote para tudo lá,
Tá certo? O pacote profissional deles acho que custa menos de R$ 30 por mês para as pessoas. Você ter o negócio bonito no seu computador, instalado, tudo funcionando. Então, sem frescura, vai lá, instala o Excel, tá certo? Puta, dá para fazer no Google Docs, sei lá, nas planilhas da Google? Nunca tentei, tá certo? Eu sempre trabalhei com Excel, tá? Poxa, mas eu quero aprender programação. Você sabe analisar dados? Você sabe fazer inferência estatística? Deu para entender onde que eu quero chegar? Você sabe fazer modelo decente? Sabe interpretar parâmetros? Sabe fazer todo o cálculo que precisa ser feito? Então, como que você quer fazer tudo isso, saber programar a porra toda, sem ter conhecimento inicial? De novo, primeiro comece aprendendo a andar. Depois você aprende a correr e depois, se for necessário, aprende a pilotar até avião. Agora é treinamento básico. E assim, pela minha experiência de análise de dados, eu comecei a analisar dados pela primeira vez, foi no ano... A gente vai envelhecendo, as coisas vão a gente vai esquecendo. Foi no ano 2000, tá? Eu entrei na faculdade fazendo física. A primeira disciplina que a gente tem, uma das primeiras, primeiro semestre, primeira cadeira que você tem ali, se chama... como se chamava? Chamava... Física, Laboratório de Física 1. Isso mesmo, Laboratório de Física 1. O que a gente faz no Laboratório de Física 1? No Laboratório de Física 1, a gente simplesmente fica colhendo dados, colhe dados de experimentos, que você aprende a fazer experimentos, colhe dados, a gente colhia na mão ainda, e faz análise dos dados. Então, assim, desde os anos 2000. A partir de 2001, mais ou menos, eu entrei para um grupo de estudo que existia na universidade, era um grupo de estudo climático, e passei a trabalhar com toneladas de dados, tá certo? De clima aqui do Brasil, especificamente aqui do estado de São Paulo. E aí foi a partir de lá. Em 2003 eu comecei a dar aula, aí eu entrei para esse campo de aula e análise de dados. Fui para o mercado financeiro, sempre trabalhando em diretorias de riscos, fazendo o quê? Analisando dados. Então assim, e o que eu percebi dando aula e analisando dados? É que precisava juntar as duas coisas num método esse método aqui que eu fiz. Ou seja, você tem que fazer comigo. Não adianta não ficar olhando, como que faz? Não adianta nada, tá? Se não fizer comigo, tudo que tá fazendo aqui, eu sou o treinador que corre junto, dá pra sacar? É aquele treinador que corre junto. Então faz comigo. Se não fizer comigo, não adianta nada, ficar lá olhando, aqui não é estádio de futebol pra ficar olhando porra nenhuma, tem que trabalhar. Então a primeira coisa que você precisa fazer, deixa eu fazer as transições aqui, Então a primeira coisa que você precisa fazer aqui é ter um computador Excel instalado, sacou? Legal. Segunda coisa que você vai precisar é ter boa vontade e vontade e mais vontade e mais ainda para fazer tudo. É trabalhoso. Analisar dados é trabalhoso. Eu vou fazer uma comparação que eu faço com um cara que eu monitoro. Então, um mentorado meu. É o seguinte, eu faço mentoria enfim, faço mentoria. Mas a questão é a seguinte, tá? Analisar dados hoje tá na moda, é glamuroso, é bonito, é toda coisa linda, não é? Presta atenção, é bonito, é legal, tem valor pra caramba quando você sabe extrair informação dos dados, depois transformar fazendo essa informação de valor, sendo transformar em conhecimento e ação. Esses são os passos, né? Só que é trampo. É que nem a pessoa fala assim, poxa, alguém chega pra você e fala, o que você faz? Eu sou médico. Legal, o que você é? Eu sou cirurgião. Caramba, o cara é médico cirurgião. Pois é, né? Um glamour enorme. E aí, tá a fim de passar de 12 a 14 horas de pé operando uma pessoa? Porque é isso que cirurgião fica, o dia inteiro de pé na sala de cirurgia. Tá certo? Então, analisar dados é trampo. Tem valor? Pra caramba. Você pode aplicar desde no seu negócio. Você pode me contar depois o que você trabalha. Eu acho massa ficar sabendo das coisas. Eu quero saber. Eu gosto mesmo. Me emociona, aliás, quando alguém conta que resolveu seus problemas com análise de dados. Só que é trampo, cara. Só que é muito trampo. Você vai trabalhar pra caramba. Vai ter que analisar, ver e voltar. Tá? Então tem que ter muita vontade, boa vontade e querer muito. Tá certo? Aí você vai chegar até a sexta aula. Bom? Então tá. Então, boa vontade. E terceiro, boa vontade. Certo? Então é isso daqui. O resto, mexer com Excel,
Cara, me acompanha que você faz. Tá? Lucas, mas eu não sei mexer com Excel. Foda-se, eu te ensino. Eu vou te ensinando. Não tem nada de dificuldade. A questão aqui não é ficar em cima da ferramenta. É tirar os conceitos em cima das bases de dados, vendo técnicas, as técnicas iniciais que a gente tem para interpretação de tudo isso daí, montar um plano de ação para a gente resolver o problema. Essa base de dados é uma base de RH, tá bom? Então, essas três coisas que você precisa ter. Vontade, boa vontade, seja bem-vindo, vamos junto aqui e vamos trabalhar, tá bom? É isso que eu tinha que falar aqui rapidinho com vocês hoje, aqui nessa primeira aula. Pode ir para a próxima, tá? Que agora a gente vai começar a cacetar a coisa, tá bom? Forte abraço, até mais.